Ele desenterrou o corpo e viveu com ela por anos. Algumas histórias não deveriam ser reais, porque quando são, revelam algo que a gente prefere não enxergar. Não é sobre fantasmas, não é sobre demônios, é sobre algo muito pior. É sobre obsessão, sobre até onde a mente humana pode ir quando decide que a realidade não importa mais. Em 1930, um homem comum fez algo que até hoje deixa investigadores, psicólogos e curiosos sem reação. Ele não aceitou a morte. Ele não aceitou o fim. E o que ele fez depois disso não foi amor. Foi algo que ultrapassa qualquer limite que você consegue imaginar. O nome dele era Carl Tanzler. E durante anos ele viveu com um cadáver. Para entender como isso aconteceu, você precisa esquecer tudo o que acha que sabe sobre sanidade, sobre amor, sobre perda. Porque essa história não segue nenhuma dessas regras. Ela começa muito antes, com uma ideia plantada na mente de um homem que nunca mais seria o mesmo. Carl Tanzler nasceu na Alemanha no final do século XIX, em uma época onde ciência e superstição ainda caminhavam lado a lado. Desde jovem, ele já apresentava um comportamento considerado excêntrico. Mas havia algo mais profundo ali. Algo que não era apenas estranho, era obsessivo. Ele afirmava ter tido visões. Não sonhos comuns, visões. Segundo ele, uma figura feminina aparecia repetidamente em sua mente. Uma mulher de cabelos escuros, traços delicados. Alguém que ele acreditava estar destinado a encontrar. Aquilo não era imaginação. Para ele, era um aviso, era uma promessa. Com o passar dos anos, essa imagem não desapareceu. Ela se tornou mais forte, mais presente, mais real. Enquanto o mundo seguia seu curso normal, Carl carregava dentro de si uma certeza silenciosa. Aquela mulher existia e ele iria encontrá-la. Anos depois, já nos Estados Unidos, trabalhando como técnico de radiologia em um hospital na Flórida, algo aconteceu. Algo que, para qualquer outra pessoa, poderia ser coincidência. Mas para Carl, foi confirmação. Uma jovem cubana chamada Helena Milagro de Hoyos entrou naquele hospital. Ela estava doente, muito doente. Tuberculose em estágio avançado, em uma época onde o tratamento ainda era limitado. Para os médicos era mais um caso difícil. Para Carl, era ela, a mulher das visões. No instante em que viu Helena pela primeira vez, ele teve certeza absoluta de que aquele era o encontro prometido. Não havia dúvida, não havia hesitação. Aquilo, na mente dele, não era acaso, era destino. A partir daquele momento, tudo mudou. Carl passou a se aproximar cada vez mais, usando sua posição no hospital como justificativa. Ele não era o médico responsável, mas fazia questão de estar presente, de acompanhar, de observar. Levava presentes, tentava conversar, demonstrava uma atenção que rapidamente ultrapassava o limite do profissional. Mas havia um problema. Helena não correspondia. Ela estava fraca, lutando pela própria vida. Não havia espaço para aquele tipo de envolvimento. E mesmo que houvesse, a intensidade de Carl não era normal. Não era romântica, era unilateral, era invasiva. Mas ele não via assim. Na cabeça dele existia uma conexão invisível. Algo que Helena ainda não tinha compreendido. Ele acreditava que estava ali para salvá-la, não apenas da doença, mas de um destino maior. Foi nesse momento que a obsessão começou a se transformar em algo perigoso. Carl passou a prometer que iria curá-la. Dizia que tinha conhecimentos que os outros médicos não possuíam. Falava com convicção, com certeza, como alguém que não admite estar errado. Mas a realidade não se curva à obsessão.
Apesar de todos os esforços, apesar dos tratamentos, apesar da esperança, Helena morreu. Para qualquer pessoa, esse seria o fim da história. Uma tragédia, um luto, uma despedida. Mas, para Carl Tanzler, aquilo não foi o fim. Foi apenas o começo. A morte de Helena não foi aceita, não foi processada, não foi compreendida como algo definitivo. Na mente dele, aquilo era temporário, um erro, algo que ainda poderia ser corrigido. Após o funeral, Helena foi enterrada em um cemitério local. Sua família tentou seguir em frente, lidando com a dor da perda. Tudo parecia encerrado, mas Carl não se afastou. Ele começou a visitar o túmulo com frequência. No início poderia parecer apenas luto, algo comum, mas não era só isso. Ele passava horas ali, conversava, cantava, levava flores e, segundo relatos, dizia que conseguia ouvir a voz dela. Sim, ele acreditava que Helena ainda se comunicava com ele e que, de alguma forma, ela ainda precisava dele. Com o passar dos dias, as visitas ao túmulo deixaram de ser apenas um ritual de luto e passaram a se tornar algo muito mais profundo, mais íntimo e mais perturbador. Para qualquer pessoa de fora, Carl Tanzler era apenas um homem incapaz de aceitar a perda. Mas, dentro da mente dele, a realidade já começava a se distorcer de forma irreversível. Ele não acreditava que Helena estava realmente morta. Para ele, aquilo era apenas uma condição temporária, um estado intermediário, algo que poderia ser revertido com o conhecimento certo, com a dedicação certa, com o amor que ele acreditava sentir. E foi nesse ponto que a linha entre o que é humano e o que é impensável começou a desaparecer. Durante semanas, Carl continuou visitando o túmulo, sempre à noite, sempre sozinho, sempre mantendo um comportamento que, aos poucos, deixava de parecer apenas tristeza e começava a revelar intenção. Ele levava ferramentas. Ele observava o local com atenção. Ele estudava os arredores. E, principalmente, ele esperava o momento certo. Até que, em uma noite silenciosa, sem testemunhas, sem qualquer tipo de hesitação, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Carl Tanzler invadiu o cemitério, abriu o túmulo de Helena e retirou o corpo dela. Não houve cerimônia, não houve respeito, não houve despedida, apenas ação, apenas propósito. Ele colocou o corpo dentro de um caixão improvisado, transportou até sua casa e, naquele momento, iniciou um dos episódios mais perturbadores já registrados na história real. Ao chegar em casa, Carl não demonstrou qualquer sinal de culpa ou medo. Pelo contrário, para ele aquilo era um reencontro. Ele acreditava que finalmente estava fazendo o que precisava ser feito, que agora poderia cuidar dela da maneira correta, que agora poderia de alguma forma trazê-la de volta. Mas o corpo de Helena já estava em estado avançado de decomposição. E isso, para qualquer pessoa comum, seria o fim imediato de qualquer tentativa absurda. Mas Carl não era uma pessoa comum. Ele começou então um processo doentio de preservação. Utilizou arames para sustentar os ossos, substituiu partes deterioradas por materiais improvisados, preencheu cavidades com pano, cera e outros elementos disponíveis. Tentou reconstruir o rosto, a pele, a aparência. Criou, peça por peça, uma versão artificial de alguém que já não existia mais. E durante todo esse processo, ele conversava com ela, dormia ao lado dela, tratava aquele corpo como se ainda fosse a mulher que ele acreditava amar. Com o tempo, o odor da decomposição começou a se tornar insuportável. Mas Carl encontrou maneiras de mascarar isso. Usava perfumes, desinfetantes, qualquer coisa que pudesse manter a ilusão intacta, porque no fim, era isso que ele estava fazendo, mantendo uma ilusão. Uma realidade construída dentro da própria mente, onde Helena ainda estava presente, ainda respondia, ainda fazia parte da vida dele. E o mais perturbador não era apenas o ato em si. Era a normalidade com que ele passou a viver daquela forma. Para Carl, aquilo se tornou rotina.
Ele saía, trabalhava, voltava para casa e continuava sua vida ao lado de um corpo que ele se recusava a aceitar como morto. Anos começaram a passar. Não dias, não semanas, anos. E durante todo esse tempo ninguém sabia, ninguém desconfiava. Ou, se desconfiava, não imaginava a dimensão do que realmente estava acontecendo dentro daquela casa. A obsessão havia atingido um nível onde a realidade externa já não tinha mais força suficiente para quebrar o mundo que Cal havia criado. Ele não via aquilo como errado, não via como doentio, não via como crime. Ele via como amor, como dedicação, como uma missão que só ele era capaz de cumprir. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão difícil de processar. Porque em nenhum momento Carlo acreditou que estava fazendo algo monstruoso. Para ele tudo aquilo fazia sentido. Tudo aquilo era necessário. Tudo aquilo era de alguma forma justificável. E é nesse ponto que surge a pergunta mais desconfortável de todas. Quando a mente humana decide criar sua própria realidade, existe algum limite que ela não seja capaz de ultrapassar? E no fim a verdade veio à tona, não por arrependimento, não por consciência, mas porque mais cedo ou mais tarde, a realidade sempre encontra uma forma de atravessar até as ilusões mais bem construídas. Vizinhos começaram a estranhar, comentários surgiram, suspeitas cresceram, até que, em 1940, tudo foi descoberto. Quando as autoridades entraram na casa de Carl Tanzler, o que encontraram não parecia real. O corpo de Helena estava ali, preservado da forma mais perturbadora possível, modificado, reconstruído, mantido por anos como se ainda fizesse parte do mundo dos vivos. A notícia se espalhou rapidamente. Jornais publicaram detalhes. Pessoas ficaram chocadas. Mas o mais inquietante não foi apenas o que ele fez. Foi a reação de parte da sociedade. Alguns não o viram como um monstro, viram como um homem que amou demais, como alguém incapaz de aceitar a perda, como se a obsessão pudesse ser confundida com devoção. Cal foi preso, julgado, mas por questões legais da época, não recebeu uma punição proporcional ao que havia feito. E, de certa forma, voltou a viver em liberdade. Mas a pergunta nunca deixou de existir. O que realmente aconteceu dentro da mente dele? Porque essa história não é apenas sobre um homem e um ato perturbador. É sobre o limite invisível que separa amor de posse, saudade de negação, realidade de delírio. É sobre o perigo de uma mente que decide substituir o mundo real por uma versão criada por ela mesma. Carl Tanzler nunca acreditou que estava errado. Nunca viu suas ações como algo monstruoso. E talvez seja exatamente isso que torna tudo ainda mais assustador. Porque o verdadeiro horror não está no que ele fez. Está no fato de que, para ele, tudo aquilo fazia sentido. E quando algo assim faz sentido para alguém, significa que essa linha pode ser cruzada por qualquer mente que se recuse a aceitar o fim. Algumas histórias terminam com respostas. Outras deixam apenas silêncio. E essa deixa uma pergunta que continua ecoando muito depois que tudo acaba. O que é mais perturbador? O ato em si? Ou a capacidade humana de justificá-lo? Se você chegou até aqui, é porque consegue encarar histórias que muita gente prefere evitar. Histórias que não são feitas apenas para entreter, mas para provocar, incomodar e fazer você enxergar o que normalmente fica escondido. Então aproveita agora. Se inscreve no canal NewsWeb Doc, porque aqui você não encontra apenas relatos, você encontra investigações que vão além da superfície. Ative as notificações, porque o próximo vídeo pode trazer um caso ainda mais perturbador do que esse. E quando ele aparecer, você vai querer estar preparado. Deixe o seu like, porque isso mostra para o algoritmo que esse tipo de conteúdo precisa continuar existindo. E mais importante, deixa nos comentários a sua opinião. Na sua visão, isso foi amor ou algo muito mais sombrio?
E se você quiser se aprofundar ainda mais, dá uma olhada nos links que estão na descrição. Você não paga nada a mais por isso. E ainda ajuda o canal a continuar trazendo histórias como essa. Porque no final das contas, quanto mais você descobre, mais percebe que a realidade pode ser muito mais perturbadora do que qualquer ficção. E o próximo caso já está esperando.